Começando a edição de número 58, quero começar aqui agradecendo às pessoas que através das redes sociais deixam seu recadinho. Começar agradecendo aqui ao Marcos Oliveira, que é nova-olindense, mas atualmente reside no estado da Paraíba. Ele que é dono de um estúdio de tratamento de imagem e de produção. E ele deixa um recadinho parabenizando pela interatividade, sabendo que ele é um profissional da área, que trabalha inclusive com produção audiovisual. Eu agradeço assim pela mensagem que o mesmo deixou através das redes sociais. Obrigada. Quem também deixou o recado foi a Alderina Rodrigues, que parabenizou, disse que é um excelente trabalho que vem sendo desenvolvido, disse que me admira, desejou sucesso e progresso. Alderina, eu sempre vejo que você acompanha as nossas matérias através das redes sociais. Isso me alegra muito. Agradeço por você acompanhar o nosso trabalho. Obrigada. E o Francisco Almeida deixou um recado parabenizando a todos. Ele disse que fazem esse jornal. Eu não sei se eu posso chamar ainda assim de jornal, sabe, Francisco? Mas agradeço assim pelo reconhecimento, tá? Um abraço, obrigada. E a Cícera Célia Ribeiro também deixou um recado. Diz que visualiza sempre o Ubuntu Notícias. Parabenizou pelo trabalho de informação e comunicação. Célia, eu agradeço por você estar acompanhando o nosso trabalho, também pelo carinho, por ter deixado o seu recadinho. Gratidão. E começando o giro da semana, a primeira matéria que eu vou comentar aqui é: o blog Negro Nicolau atinge 3 milhões de acessos. Esse acesso que, segundo o professor e blogueiro altaneirense Nicolau Neto, estava previsto para ser alcançada essa marca no mês de junho. Mas ainda no mês de maio, no dia 17 especificamente, foi um domingo, esse blog alcançou essa marca de 3 milhões de acessos. Então, assim, parabenizá-lo aí por essa conquista, dizer que é merecido esse resultado e é fruto de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido através desse veículo de comunicação. E a seguir vocês vão poder conferir um vídeo com a música Somos Quem Podemos Ser, do Engenheiros do Havaí, na voz da cantora e compositora Célia Dias. Gente, essa música do álbum Ouça o Que Eu Te Digo, Não Ouço Ninguém, é de 1988. Mas mediante esse contexto, se a gente for analisar a letra, ainda continua muito válida. Principalmente diante desse contexto político, cenário que a gente está vivendo atualmente. Como eu li num site, Fãs da Psicanálise, o pão e o circo continuam a funcionar, mas sobre outras formas. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivemos num país sedento, num momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivemos num país sedento, num momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem.
ser, sonhos que podemos ter, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Secretário da Educação de Campos Sales, o senhor Ildefran Alencar, posta depoimento após alta médica da Covid-19. Ele que é uma pessoa muito conhecida no meio educacional e que trouxe esse depoimento dizendo que mesmo tendo tomado todos os cuidados, acabou sendo uma das vítimas da Covid-19. Obteve alta, agradeceu às pessoas que solidarizaram-se através das redes sociais, dos médicos, dos profissionais da área de saúde que cuidaram do mesmo e ainda agradeceu a Deus. Assim, a gente fica muito feliz e é bom ter esse depoimento do mesmo, até para entender que isso é uma realidade muito séria, isso não é uma brincadeira. Num oferecimento de Agência Clique, Ascom, Assessoria, Consultoria e Planejamento Contábil, Madeireira Madresul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Grangeiro, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. E nesta edição de número 58, recebemos em nosso quadro de entrevistas o poeta e escritor Manuel Neto. Ele que nasceu e reside no município de Salitre, Ceará. É o filho do senhor Luiz Manuel de Souza e de dona Maria Alves da Silva. Graduou-se em Pedagogia no ano de 2013, professor que atualmente exerce a função de secretário escolar na Rede Pública Estadual de Ensino. Publicou seus primeiros textos pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores, onde foi acadêmico honorário. Em relação às atividades literárias, já publicou algumas obras, como Rota do Mundo e Outros Poemas, em 2012, pela CBJE, Cuia Grande, A História de Salitre, pela Virtual Books, no ano de 2015, e este ano fará o lançamento do livro de crônicas A Casa da Memória, pela editora D7 Livros. É com ele que a gente vai conversar hoje. Primeiramente, Emanuel, quero agradecer por você aceitar o nosso convite prontamente e se dispor a nos conceder esta entrevista. Então, quero começar perguntando uma curiosidade. Ora, todo escritor ele desperta para escrever em algum momento da vida, às vezes por receber algum incentivo em especial. Em que momento esse processo ele se deu na sua vida? Olá, Lucélia Muniz. Olá, pessoal do Ubuntu Notícias. Inicialmente falar sobre a minha alegria em estar com vocês aqui, colaborando com o canal e também com o blog Ubuntu Notícias. Dizer que me sinto honrado em ter sido convidado para ser entrevistado da semana e também pela oportunidade de poder estar visualizando esse trabalho que eu realizo no campo da literatura. Acerca do início de minha atividade escrita, eu posso dizer que ela é fruto das muitas leituras que eu fiz. Isso levando em conta a minha formação básica, que foi o pontapé inicial para que eu começasse essa atividade como alguém que escreve. Acerca dessa formação como leitor, que determina a formação como escritor, eu posso comentar algumas questões importantes, como por exemplo, o fato de na infância eu não ter tido oportunidades de leitura, porque o acesso a livros nunca foi fácil como é hoje. Hoje em dia nós temos à nossa disposição bibliotecas e outras iniciativas também que nos permitem ler muito. Eu não tive essa oportunidade. A minha atividade como alguém que lê, como leitor, ela se deu basicamente no ensino médio, devido à questão do acesso às obras literárias.
Então no ensino médio eu comecei a ler muito as obras que estavam disponíveis, e foi a partir dessas leituras que eu fui também começando a escrever, né? Destaco também nesse momento o papel que os incentivadores eles representaram nesse momento. E aí eu gostaria de lembrar duas professoras minhas de língua portuguesa, uma do ensino fundamental e outra do ensino médio, que vêm a ser as grandes mediadoras e corresponsáveis nessa minha atividade de escrita. Então eu lembro, por exemplo, a Dona Rosa, que era uma professora de português de mão cheia, que sempre lia muito e que falava de literatura e de livros com muita paixão. Isso lá no ensino fundamental. No ensino médio eu tive também professores de português muito dedicados e grandes amantes de livros, de leitura e de literatura, dentre os quais eu posso muito bem e com satisfação lembrar a Luciana Ribeiro, que era uma professora de português apaixonante, né? E no seu ensinar e na sua mediação, ela nos mostrava esse poder da palavra, esse fascínio pelos livros e pela literatura. Então, a minha atividade como escritor, ela vem daí, né? Ela é determinada por esses momentos em que a leitura se fazia presente e em que eu lia com voracidade, né? Com paixão, graças ao incentivo dessas professoras. No oferecimento de Estúdio Rafaela Grangeiro, Dr. Ayala Índias, Dr. Marcos Renato Índias, Vereador Tiê Feitosa, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, DC Promotora, Óticas Unique, Drogaria Venâncios e Fotocópia Soluções Inteligentes. Você também é autor do blog literário de Letra em Letra. Qual o papel desse blog na sua vida de poeta e de escritor? Tenho um carinho especial pelo blog de Letra em Letra. Esse blog foi criado em 2011 com a intenção de que ele fosse um mediador direto dessa minha atividade de escrita. A intenção inicial, que inclusive foi concretizada, era colocar nele textos que futuramente ganhariam as páginas de um livro. O livro A Casa da Memória, que eu estou lançando agora, inclusive, ele é fruto disso. Porque ao longo do tempo, desde que foi criado, eu fui colocando no blog crônicas, né? Crônicas semanais, com essa intenção de que depois eu ia pegar todas elas e transformar num livro. Então eu tenho um carinho especial pelo blog de Letra em Letra, porque ele cumpriu e vem cumprindo com a sua função, que a priori foi imposta para ele, né? E aí ele vem a ser, o blog, um instrumento que não me deixa parar enquanto alguém que escreve, né? Porque nessa nossa atividade de escrever, muitas vezes a gente relaxa e não dedica tempo suficiente à atividade de escrita. Isso é comum em muitos autores. E o blog ele vem fazer com que eu parasse para escrever, que eu tirasse um tempo, né, semanalmente, para escrever sobre alguma questão que nos últimos dias tenham me provocado inquietações. E o blog também ele vem a ser uma ferramenta formal de divulgação de textos que eu fui escrevendo, né, o que é uma questão bem interessante de se pensar, né? Então, o blog ele é um aliado direto dessa minha atividade de escrita. É a maneira formal que eu encontro de publicar os meus textos, de deixá-los na rede
e inclusive uma maneira também que permite identificar a autoria dos textos de uma maneira mais correta, né? De uma maneira mais justa. No oferecimento de Casa Leal, Bruges Vila Medieval, Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Anne Gomes Esteticista, Academia de Letras do Brasil, Seccional Araripe, Ceará, Mercadinho Suquita, Shop do Criador, Carlos Erivelto Divulgações e Célia Dias, cantora e compositora. Gostaria que nos contasse sobre as obras que você já publicou e o que as mesmas retratam. Acerca do que eu já produzi na escrita, eu queria falar inicialmente sobre a experiência que tive junto à Câmara Brasileira de Jovens Escritores, onde publiquei os primeiros poemas a partir de 2010. Esses poemas eles foram publicados juntamente com poesias de outros autores de diversas partes do Brasil, então no formato de antologias. E essa iniciativa foi muito importante porque graças a ela eu consegui fazer o primeiro livro em 2012, que foi esse livro aqui, O Rota do Mundo e Outros Poemas, um livro de poemas em que eu coloquei os poemas que eu tinha guardados, poemas avulsos, e fiz uma seleção e pedi para a Câmara Brasileira de Jovens Escritores publicar. Gostaria de salientar que o custeio do livro veio de colaboradores e amigos que confiaram no trabalho e que incentivaram essa minha arte de escrita. Em 2015 fiz um trabalho sob encomenda para a Secretaria de Cultura, quando então era secretária, a hoje primeira-dama Sônia Martins, que tinha a intenção de escrever a história de Salitre. E aí eu já tinha um trabalho feito juntamente com outras pessoas, porque eu era professor no ensino médio nesse tempo e tínhamos um projeto sobre o tema. Então peguei os dados disponíveis e transformei em texto para ficar uma coisa autoral e original. E aí nós conseguimos fazer o livro. O livro ele foi, como eu disse, sobre encomenda. Então ele foi todo custeado pela Secretaria de Cultura e foi distribuído para a população de Salitre. E agora em 2020, como eu vou falar daqui a pouco, eu estou lançando um livro de crônicas, A Casa da Memória. É outro gênero, o terceiro gênero que considerando essa minha trajetória, começando com poesia, depois com história e agora fazendo um trabalho dedicado ao gênero crônica. Então foram 3 livros, além dos poemas, contos e crônicas publicados de forma avulsa com outros autores. No oferecimento de Restaurante Top Grill, Vereador Cicim da Serra, Casa do Criador, Salão Inovarte e Vereador Antônio de Deda. Em breve, como já anunciado por você através das redes sociais, teremos o lançamento de mais uma das suas obras, desta vez o livro A Casa da Memória. Já sei que se trata de um livro de crônicas, mas gostaria que compartilhasse conosco mais desta obra, inclusive o porquê da escolha deste título. O livro A Casa da Memória, esse aqui, ele é muito especial para mim. Primeiro porque ele resume o que eu consegui escrever de 2011 para cá, no gênero crônica, que predominantemente foi o que eu escrevi, foi crônica. E por outra razão, a seleção dos assuntos também, que são muito significativos, porque
ele registra as inquietações que eu tive desde quando o blog foi criado. Ele é fruto das observações que eu fiz, ele é fruto dos meus espantos diários, né? Ele é fruto da reflexão que eu realizei ao longo desse tempo. Então, por essa razão, ele é muito especial. Mas o título do livro também, para mim, ele é muito especial também porque, embora eu não tenha dito no livro, a não ser na crônica A Casa da Memória, é uma forma que eu encontrei de homenagear a minha avó, né, uma senhora idosa, que ainda é viva, né, graças a Deus. E aí foi uma forma que eu encontrei de fazer esse elogio a ela, né? E o título é decorrente disso aí. A Casa da Memória, eu quis representar realmente a casa da minha avó. Começando pela capa, que eu mandei projetar conforme a casa dela, e também considerando o texto, a Casa da Memória, que também está no livro. Então ele é um livro de crônica simplíssimo, leitura fluida, singela, conforme eu gosto e conforme eu planejo para meus textos. Então ele é revestido de grande especialidade, inclusive o livro ele já está impresso, já estão comigo, as pessoas podem comprar pela rede social. Tá? Podem solicitar o seu pela rede social, por WhatsApp. Ele é um livro bem acessível no sentido financeiro. E gostaria de dizer que a intenção dos meus livros ele é menos financeiro e mais no sentido de arte mesmo. Né? É a maneira que eu encontro de contribuir para a cultura da minha cidade. Então, a Casa da Memória, ele tem esse sentido todo especial para mim. Muitas vezes eu abortei o projeto, muitas vezes eu deixei o livro de lado, né? Com medo de não dar certo. Mas um dia eu disse, seja o que Deus quiser, e aí terminei o livro, e hoje ele está aqui, né? Feito, para as pessoas apreciarem. E queria registrar também a importância que tem os leitores e as pessoas que apreciam. Nessa atividade de escrita, a gente conta com a indiferença de muita gente, mas, por outro lado, a gente conta com pessoas que nos apoiam e que nos ajudam a realizar nossos projetos, tá? Então, queria agradecer muito a Verônica Regina de Aguiar, que fez o prefácio, a Luciana Ribeiro Rodrigues, que fez a revisão e a leitura crítica, e a Marcele Pintor, que fez essa belíssima capa. Então, e obrigado também às pessoas que apoiam nas redes sociais e pessoalmente. Muito obrigado. E agora vamos lá para Assaré, divulgar aqui o trabalho do poeta Zé Lopes, que através da plataforma digital da Secretaria de Cultura deste município, lançou um cordel chamado Coronavírus, Vamos Vencer esse Mal. Então é ele que vai nos falar um pouco sobre esse trabalho, essa secretaria que vem usando de um recurso virtual, tecnológico, de uma plataforma, para manter vivo a divulgação e a valorização dos artistas de sua terra. Então, assim, parabenizo por essa ação. Quem vai nos contar um pouquinho mais sobre esse trabalho é o próprio poeta Zé Lopes. Alô, você amante da cultura, da literatura de cordel, eu sou José Lopes, poeta aqui de Assaré, e venho mais uma vez, né, através das rimas, da poesia, apresentar o meu mais novo trabalho, falando sobre o coronavírus, né? Coronavírus, vamos vencer esse mal, todos juntos vamos vencer essa dificuldade que estamos passando. É um cordel de conscientização, onde nele a gente expressa aquilo que a gente deve fazer para evitar a proliferação do vírus, né? Nosso resguardo, ficar em casa, né? Seguir todas as recomendações que são nos repassadas. Então é um cordel muito bom de se ler,
ok? Vai estar lá disponível na plataforma do Cordel Online, através do projeto Cordel na Feira. Você pode acessar não só esse, mas outros títulos que tem lá. Inclusive tem mais 3 títulos meus lá, você pode acessar e se deliciar com esse trabalho meu e trabalho de amigos, de parceiros que, através desse projeto Cordel na Feira, tem tido a oportunidade de mostrar seu trabalho, de divulgar seu talento, né? Que afinal de contas o projeto é uma descoberta de talentos, né? Quantos e quantos poetas temos que têm sido revelados pelo projeto Cordel na Feira. E desde já agradecer a Secult, né? Na pessoa do secretário Vavagóis, e também a administração do prefeito Evander Almeida, que tem nos dado essa oportunidade de poder apresentar o nosso trabalho, de poder termos a oportunidade de ter o nosso trabalho impresso. E você aí em casa, nesse tempo de pandemia, tem a oportunidade de acessar online, Cordel Online, e poder ler todos os nossos trabalhos que estão lá na plataforma, ok? Bom, gente, esse é um momento de agradecimento. Quero agradecer a todos que, através das redes sociais, interagem com a gente, curtindo, comentando, compartilhando as nossas matérias diariamente. Agradeço pelo carinho que a gente recebe, pela motivação, pelo incentivo para continuar esse trabalho. E, em especial, também agradeço aos nossos patrocinadores, colaboradores, que apoiam essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Agradeço a todos que nos acompanham e até a próxima edição.